Fala aí pessoal, tudo bom? Vamos para mais um assunto em educação hoje aqui. Hoje eu estou testando um equipamento novo, uma câmera nova, e vamos começar um trabalho um pouquinho diferente em breve, tá? Eu trouxe aqui hoje uma reportagem, o link está aí embaixo na descrição para vocês. Ela fala sobre um professor chamado Alex Bird, tá? Que trabalhou numa escola no sul de Londres, um bairro pobre, né? E depois viajou mais de 20 países em busca de alternativas para a educação. Ele publicou isso tudo num livro chamado Natural Born Leaders. De tudo que ele viu nesses 20 países, ele ressaltou que uma das coisas mais importantes era a criatividade e a capacidade de resolver problemas, né? Coisa que a gente já vem falando aqui há um tempo nesse canal. Eu destaquei uma frase dele aqui que achei interessante, ele falou o seguinte, abre aspas, eu estava aplicando os métodos que Sócrates usava na Ágora para ensinar crianças com telefones celulares e que viviam no futuro. Ele percebeu que ele estava treinando essas crianças para uma sociedade, para um mundo, para empregos que daqui a pouco os robôs estão tomando conta. Então, assim, a grande dificuldade que ele percebeu com relação à visão de futuro é que a gente não sabe muito bem o que esperar desse futuro e, consequentemente, a gente não sabe para onde direcionar a educação, para onde direcionar essas crianças. Daí, não foi ele que disse, sou eu que estou falando aqui, de acordo com vários livros que eu já li sobre educação, entra aquela história do aprender a aprender, né? Se eu não sei o que esperar do futuro, o futuro não está pronto, não é tão formatadinho dentro de uma caixa que nem a gente tinha antigamente, né? Antigamente a gente tinha uma previsão de futuro muito mais acertada, né? As coisas não evoluíam tão rápido, não mudavam tanto. Então a gente sabia mais ou menos o que esperar e o que passar para gerações futuras. Hoje a gente não sabe. Se a gente não sabe, a gente tem que preparar para o imprevisível. E como é que você se prepara para algo que é imprevisível? Se tornando uma pessoa versátil, uma pessoa que sabe se adaptar. E aí é que entra novamente o conceito do aprender a aprender. A pessoa tem que passar a aprender sozinha, tem que ser muito autodidata. Ela tem que começar a acompanhar as mudanças por si própria, perceber a direção que os ventos estão soprando e ajustar suas próprias velas. Conseguem entender? Aí tem um trecho aqui que ele diz o seguinte, ó, os professores devem ser as pessoas mais importantes da sociedade porque eles vão moldar a nossa criatividade, nossa coesão social, que vão estabelecer os alicerces para uma economia forte e sustentável. Devemos dar a eles autonomia e fortalecer o seu profissionalismo. Então ele defende a formação de professores extremamente qualificados, bate com aquilo que eu falei no segundo vídeo sobre a Finlândia, né? E eu vou publicar mais um vídeo, o próximo vídeo que eu vou publicar vai ser sobre isso, sobre a formação do professor na Finlândia de novo, tá? Eu achei um vídeo bem interessante, eu quero compartilhar com vocês. Então ele acredita que a gente deva dar a esses professores todas as condições necessárias, autonomia e profissionalismo, de forma que esses professores possam tomar as rédeas do processo e moldar toda essa questão da criatividade, que vai ser o alicerce dessa nova sociedade. Essa sociedade que vai conseguir finalmente tornar a economia mais forte, mais estável, solucionar os problemas ambientais, solucionar os problemas relacionais, enfim, tudo que a gente já vem discutindo ao longo das últimas semanas nesse canal. Outro trecho interessante aqui, ó. Crianças devem aprender a pensar de forma crítica, aprender a agir como pessoas criativas, aprender a aplicar essa criatividade na resolução de problemas, aprender a desenvolver inteligência emocional para se concentrar e ter empatia, essa palavra é uma palavra-chave nos dias de hoje, com outras pessoas em sua comunidade e em nível global. Mais uma vez, tudo que a gente vem falando, né? A questão da autonomia, a questão da criatividade, a questão das resoluções de problemas, não adianta você ter criatividade se você não aplicar isso, a questão da inteligência emocional, a questão da empatia, tudo que a gente já vem batendo aqui há um tempo. Outro trecho. Cientistas cognitivos descobriram que há uma hierarquia em nossas experiências, cujos resultados nos levam a aprender. Se as coisas que você está aprendendo geram uma reação emocional, você pode reter mais conhecimento que por meio de decoreba. Então é algo que tem que fazer sentido para o aluno. Eu cito sempre a contextualização, porque quando você contextualiza, né, o determinado tipo de conteúdo que você está passando para o aluno, e quando eu falo aluno, não pensem só em criança, tá? Adolescente, adulto, aluno é qualquer um que queira aprender nesse sentido, tá? Esse tipo de conceito vale para todos, vale para mim, vale para você, vale para qualquer um, tá? Quando a gente contextualiza,
facilita essa conexão emocional. E quanto mais forte essa conexão emocional, aquele puxa, eureka, agora eu entendi, né? Você se sente mais motivado a aprender mais, as coisas começam a fazer sentido. Eu vou ver se publico um vídeo mais adiante sobre isso, com experiências, coisas engraçadas, né, que eu presenciei com meu próprio filho. Eu vou comentar, eu vou publicar um vídeo depois sobre isso. Estou preparando, inclusive, uma playlist toda sobre essa questão da contextualização, tá? Cultura pop, quadrinhos. Aguardem aí que vão sair coisas novas no canal. Aguarda só um instantinho. E aí, continuando o que ele diz que quando você faz as coisas que ama, elas fazem sentido para você, porque tem a ver com a sua identidade. Aí eu separei uns outros trechos soltos aqui, por exemplo, que ele fala do uso da inteligência artificial como professor. Já existem algoritmos de inteligência artificial que agem como professores. O que eles fazem? Conforme você vai fazendo um exercício, por exemplo, liberei um exercício de matemática. Você, independente de acertar ou errar, o algoritmo vai aprendendo com os seus erros, com os seus acertos. Se você vai acertando, ele vai aumentando a dificuldade. Se você erra, ele volta atrás. Ele sabe exatamente o ponto que você errou, qual é o conceito base que está te faltando. Ele resgata esse exercício, ele te joga esse exercício para treino, ele tenta solucionar seu problema. E ele faz isso de forma individual, de forma personalizada. Existem algoritmos de inteligência artificial que conseguem fazer um trabalho que o próprio professor não consegue. Porque vou pegar a mim mesmo como exemplo. Eu tenho mais de 700 alunos por ano. Você acha que eu vou conseguir entender qual é exatamente a dificuldade de cada um? Você acha que eu consigo lembrar exatamente de cada nome, de cada problema de que cada um desses alunos tem e que muda o tempo todo? É complicado. Então, assim, um algoritmo de inteligência artificial consegue dar conta disso. Será que nós, professores, estamos com a nossa profissão ameaçada? Isso é só uma provocação. Eu acredito que não, mas é um ponto a ser levado em consideração. Professores precisam pensar nisso. Máquinas podem fazer isso muito bem, às vezes melhor do que a gente. No caso, no texto, ele diz que esses dados que a máquina obtém nunca vão substituir os professores, mas fornecem dados super relevantes, porque se a máquina conseguiu fazer essas leituras que nós, como seres humanos, não conseguimos, é só a máquina passar esses dados para o ser humano. E aí o ser humano, em posse desses dados, ele consegue fazer um trabalho muito mais eficaz. Percebe? Enfim, dá pra gente abordar esse assunto, dá pra estender um tempão, não é o caso aqui, não é o objetivo. Eu tô pensando inclusive em fazer algumas entrevistas também, eu já prometi isso, é que a pandemia atrapalhou um bocado o meu planejamento. Mas eu vou ver se consigo fazer isso na forma de lives. Uma das entrevistas que eu penso em trazer para cá é justamente de um dos proprietários de uma startup que trabalha com isso, com inteligência artificial e gamificação. Se eu conseguir trazer ele aqui, vocês vão ter noção do que eu estou falando. É nada melhor do que o proprietário, né, da empresa para falar sobre isso. Ainda nessa questão da inteligência artificial, ele ressalta que há um risco de que a inteligência artificial, mesmo não sendo tão boa quanto um professor pode ser, ela pode ser muito melhor do que os professores que não são tão bons assim. E aí ele alerta para esse perigo, né, de que a inteligência artificial pode acabar sendo melhor do que os piores professores, né? Tem professores, por exemplo, que não têm uma qualificação tão alta assim. A inteligência artificial pode acabar fazendo um trabalho melhor do que eles. E aí, mais uma vez, eu pergunto, será que o emprego desses profissionais está ameaçado ou não? Fica aí a provocação mais uma vez. Aí, mais para o final do artigo, ele ressalta o problema ambiental, a questão dos recursos naturais, e ele fala o seguinte, olha só que interessante. Os recursos estão acabando. O único recurso que é ilimitado é a inteligência humana. Professores são aqueles que cultivam esse potencial humano, tá? Então, o que acontece? Mais uma vez, como eu falei, ele coloca essa esperança nas mãos dos professores. Mas, novamente, professores bem qualificados, professores que estão treinados para isso. Professores similares àqueles que eu falei no vídeo da Finlândia, né? Que muitas vezes passam por um vestibular mais difícil do que a medicina. Que a qualificação dele é a mais complexa de todas, porque ele é que vai ser o formador de todos os outros. E a gente carece desse tipo de formação ainda na maioria dos países do mundo. O professor ainda não é visto como a peça estratégica que ele deveria ser nesse cenário. E aí, por fim, um último trecho que eu separei é o seguinte. Ele diz aqui, ó, um dos grandes problemas da educação atual é estabelecer uma espécie de competição constante entre os alunos. Já discutimos essa questão da competição, que ela deve ser incentivadora e não destruidora, né? A Coreia do Sul, por exemplo, ele cita como um extremo. Olha só, aos 18 anos, o aluno faz uma prova para um ranking nacional que praticamente define qual emprego você pode ter. Então, olha que responsabilidade, né?
Toda educação se resume a essa corrida e causa uma série de comportamentos terríveis, transtornos e etc. Então, você passa 18 anos da sua vida lutando para chegar no pódio dessa corrida. É mais um exemplo daquela competição destruidora que eu falei. Continuando. Toda educação se resume a essa corrida e causa uma série de comportamentos terríveis, como eu falei. Eles não compartilham conhecimento e não há colaboração entre eles, né? Porque tudo é uma competição. Cria-se um ambiente fechado e não colaborativo, algo que é muito buscado por muitas empresas hoje, né? E que quando a gente fala em problemas ambientais, problemas econômicos, quando a gente fala nos problemas do planeta hoje, os problemas são problemas coletivos e problemas coletivos devem ser solucionados por atitudes coletivas e não por mais individualismo. Isso é uma discussão muito séria que a gente tem que fazer hoje em dia. Veja a pandemia aí como exemplo. A gente não vai solucionar ela com egoísmo, a gente vai solucionar ela com atitudes coletivas e altruístas. Papo para outra hora. Vamos voltar aqui. Estamos enfrentando desafios que podem ser resolvidos como colaboração. Basicamente o que eu acabei de ressaltar, né? Então, concluindo, resumindo para fechar aqui tudo. Mais uma vez ele fala, olha os pontos-chave. Criatividade para você resolver os problemas. A gente não vai resolver os problemas do mundo hoje fazendo as mesmas coisas que a gente fez sempre, tá? Segundo, tende a haver trabalho na inteligência emocional, na empatia. Os problemas sociais, os problemas relacionais que o mundo enfrenta hoje, que as sociedades enfrentam hoje, não vão ser solucionados se a gente não trabalhar a emoção, os sentimentos dos indivíduos, tá? A gente tem uma população, às vezes, de pessoas muito treinadas, muito hábeis naquilo que elas fazem, né? Tecnicamente falando, mas que são praticamente pessoas frias, insensíveis e que ajudam a agravar esses problemas. Não é esse tipo de sociedade que a gente busca. Eu acho que vocês vão de concordar. Ele passa também a questão do fazer o bom uso da tecnologia, coisa que a gente fala aqui várias vezes. Ele fala para a gente da questão da colaboração, que a gente fala aqui várias vezes, que a gente só vai resolver os problemas do mundo com colaboração e não tentando destruir um ao outro o tempo todo, correto? Enfim, já estou começando a ser repetitivo, né? Eu trouxe essa reportagem porque eu li recentemente, foi semana passada, e quando eu li eu falei, caramba, o cara estudou 20 países e a conclusão que ele chega é exatamente tudo aquilo que a gente vem apresentando aqui. Falei, vou levar lá para o canal que é mais uma fonte, é mais uma forma de corroborar com tudo que a gente vem dizendo aqui ao longo dessas semanas, né? Mais uma vez eu digo, eu não estou querendo dizer que essa é a verdade absoluta, eu não estou dizendo que eu tenho todas as respostas, é apenas uma visão, a minha visão, que pelo visto é compartilhada com esse professor e é compartilhada com muitas outras pessoas. Então estou trazendo aqui para vocês, se vocês não compactuarem dessas ideias e não acreditarem nisso, não tem problema. Eu estou publicando esses vídeos mais para aqueles que pensam parecido possam perceber que existem outras pessoas pensando a mesma coisa. Eu recebi, por exemplo, alguns comentários positivos do canal recentemente em que a pessoa falava exatamente isso. Nossa, eu pensava há muito tempo sobre essas coisas, mas eu não conhecia os termos técnicos, os nomes, eu não sabia que algumas coisas já eram feitas. E eu fiquei feliz porque essa é a proposta do canal. É trazer essas informações, essas novidades para aqueles que estiverem buscando isso, ok? Então, por enquanto é só. Vou encerrar por aqui. Semana que vem a gente volta com esse vídeo que eu falei sobre os educadores da Finlândia e depois a gente vai surgir com algumas novidades aí. Fiquem aguardando que ainda tem muita coisa legal para vir nesse canal, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau, até a próxima. Valeu!